A situação do Alexandre de Moraes acabou de ir de muito ruim para péssima. Não só a situação dele aqui no Brasil, que nós já estamos vendo aí uma real possibilidade de um impeachment, de maioria no Senado. Nós já estamos com 36 senadores favoráveis ao impeachment dele, faltando apenas 5 senadores para que o processo de impeachment seja instaurado e ele seja afastado do cargo, coisa que nós nunca imaginávamos que fosse acontecer, está acontecendo. A situação dele internacionalmente acaba de ter uma piorada muito acelerada agora. Vamos lá. A Aliança Internacional em Defesa da Liberdade é uma instituição internacional sediada nos Estados Unidos, é uma instituição grande, com centenas de pessoas espalhadas pelo mundo, que tem como único objetivo lutar pela liberdade de expressão, respeito aos direitos humanos. Essa associação, essa aliança, que é a ADF, acaba de lançar um projeto contra Alexandre de Moraes, que eu quero mostrar para vocês. Com certeza a imprensa não vai falar disso, mas o título é: Censura Global requer uma resposta global. Diga não à censura governamental do X no Brasil. E aqui eles fizeram uma carta aberta, assinada por mais de 100 autoridades internacionais. Dentro dessas 100 autoridades internacionais, nós temos aqui professores das universidades de Londres, professores da Universidade de Oxford, historiadores, autores de vários livros, jornalistas, militantes, diretores de outras entidades, a presidente do Sindicato da Liberdade de Expressão na Suíça, promotor público de Utah, editor da revista O Eventos Humanos. Então nós estamos aqui falando de 100 autoridades, tá? 100 autoridades do mundo que assinaram essa carta. Fora isso, e aqui nós vamos entrar em outra parte, direitos humanos da Câmara dos Estados Unidos pedem a volta do X no Brasil. Então o presidente do Comitê dos Direitos Humanos dos Estados Unidos, que é o Chris Smith, presidente do Subcomitê dos Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, disse que o Brasil deve reverter o curso e acusou Moraes de provocar crise. E aqui, entre as falas do presidente do Comitê dos Direitos Humanos do Congresso americano, o governo do Brasil aumentou as apostas e atingiu um novo nível. Ele passou da perseguição à oposição política, removendo-a das mídias sociais, para proibir uma das maiores redes sociais de notícias do mundo e tornar ilegal o acesso dos brasileiros a ela. O Brasil deve reverter imediatamente o curso. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia, afirmou o parlamentar americano. E ele continua: para responder à crise que Moraes criou no Brasil, eu estou agora trabalhando com colegas na legislação sobre o assunto. Ou seja, legislação está sendo criada nos Estados Unidos, na Câmara, nos deputados, no Congresso americano, para dar penalizações, sanções ao Brasil, porque o Brasil não é visto hoje como um país que não respeita os direitos humanos, não respeita a liberdade de expressão. E aqui ele fala, olha só: no dia 21 de junho, enviei uma carta ao ministro Alexandre de Moraes solicitando informações sobre alegações relativas ao papel de Moraes nas violações generalizadas de direitos humanos cometidas. O ministro não respondeu, nem tive notícias dos presidentes do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e o da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também receberam minha carta. Ou seja, ele enviou para Alexandre de Moraes uma carta pedindo explicação. Alexandre de Moraes não explicou e ele disse: se você não explicar, nós vamos trabalhar numa legislação para dar sanções ao Brasil. Sanções é econômica, social, de viagens, cancelamento de passaporte. Eu acredito que depois disso tudo, o governo americano já está entendendo, o Estado americano está entendendo que o Alexandre de Moraes deve sofrer penalizações, punições severas, como retenção dos seus bens, suspensão do seu passaporte, sabe, dele e dos outros ministros da Suprema Corte que estão trabalhando hoje para destruir a nossa liberdade de expressão e desrespeito à nossa Constituição. Se a batata do Alexandre de Moraes estava assando no Brasil, agora ela começou a assar também fora das fronteiras brasileiras. Alexandre de Moraes se tornará talvez o primeiro-ministro da nossa Suprema Corte, não aceito em nenhum país democrático por ser um ditador, se igualando a Maduro. Maduro é isso, né? Eu não sei se o Moraes imita Maduro ou se é o Maduro que imita Moraes. Tanto faz, na verdade, as consequências prejudiciais são ruins para ambos os países da mesma forma, na mesma intensidade. Mas uma coisa é certa: nós temos agora Congresso americano, Comitê de Direitos Humanos e a Aliança Internacional em Defesa da Liberdade se movimentando contra Alexandre de Moraes. A coisa ficou ainda pior para o Alexandre de Moraes. Com esse site do votosenadores.com.br que o Gustavo Gaia ele criou e está mostrando as redes sociais de cada senador para o povo brasileiro, e o povo brasileiro está pressionando os senadores em todas as redes sociais, isso está fazendo com que senadores comecem a ficar com medo de não ser eleito mais, de pessoas do seu partido não serem eleitos mais, de pessoas indicadas não serem eleitos, e estão começando a pensar o seguinte:
ou é eu ou é Alexandre de Moraes. Então aqui no Brasil já temos um avanço, temos 36 senadores. Da última vez a gente tinha 18, a gente já quase duplicou e falta apenas 5 para finalmente formarmos a maioria e acabar com Alexandre de Moraes de uma vez por todas, através do impeachment. E agora veio essa carta, como você acabou de ver. Vamos dar uma olhadinha nessa carta para saber, né, realmente o que eles estão falando no documento, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Caros membros honoráveis do Senado Federal e da Câmara dos Deputados do Brasil, nós, os abaixo assinados, condenamos o recente ataque à liberdade de expressão no Brasil. Temos testemunhado um aumento das ameaças a esse direito fundamental em todo o mundo no último ano. O fechamento do Brasil à plataforma da mídia social X, anteriormente o Twitter, ordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, representa uma perigosa escalada dessa tendência preocupante de censura global da fala. Em 8 de agosto, o X anunciou que o juiz de Moraes, né, havia ordenado o bloqueio de certas contas populares, abrangendo desde jornalistas até figuras políticas, sob o pretexto de combater desinformação. Quando o X resistiu à demanda de censura, o juiz respondeu com ameaças de prisão, embora a plataforma permanecesse acessível. Em 30 de agosto, o juiz ordenou o bloqueio imediato da plataforma X em todo o país e ameaçou com multas de cerca de $9 mil por dia para qualquer pessoa que usasse o VPN para acessar a plataforma. Isso aqui, pessoal, essa multa de R$50 mil a quem acessasse a plataforma via VPN foi tipo o que mais pegou. Teve, claro, a derrubada do Twitter é a mais, mas a multa do VPN é assim, é algo surreal para eles. Esse ato de abuso judicial pune tanto a plataforma quanto os seus usuários, sufocando o discurso livre e violando na própria Constituição do Brasil, que proíbe toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A decisão também viola acordos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Essa situação vai muito além do Brasil, servindo como um exemplo claro de uma tendência crescente de censura por parte das autoridades governamentais, que estão cada vez mais agressivamente envolvidas em suprimir discursos que consideram ofensivos. Eles falam assim, ó, isso aqui é um ataque à democracia, então acabou, tem que ser censurado. É uma vergonha. Se essa censura no Brasil for permitida, poderá criar um precedente perigoso que se espalha rapidamente. Recentemente, outros líderes mundiais expressaram sentimentos pró-censura, e não há caminho mais rápido para o fim da democracia do que a erosão da liberdade de expressão. Então, vocês sabem, povo brasileiro que está me assistindo, que o Brasil, anteriormente, hoje não mais, mas anteriormente ele era sim conhecido como uma grande nação democrática, entendeu? Uma grande nação que respeitava a liberdade de expressão. Nós éramos exemplo disso. E por ser esse exemplo, por ser um grande país democrático, acontecer essas coisas no Brasil influencia a censura no mundo todo. Porque países menos democráticos que a gente vê o Brasil e fala, pô, o Brasil que era super democrático, que, né, deixava todo mundo falar o que quisesse, liberdade total de expressão, está avançando assim com a censura, nós também podemos. É assim que vai se passar na cabeça de muitos grandes líderes, né, que estão aí com pensamentos pró-censura. Este ato de abuso judicial, pune já li essa parte, né? Pedimos ao governo brasileiro que restaure o livre fluxo de informações e respeite os direitos dos seus cidadãos de expressarem suas visões sem medo de represálias. A liberdade de expressão não é negociável, nem um privilégio. É um alicerce de toda a sociedade democrática. Devemos, né, defendê-la sempre que estiver sob ameaça, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo. E aqui tá, né, a imagem da carta
Que legal, né? Eles estão muito prestando atenção no Brasil. No início do mês, advogados da Seção Internacional da Aliança em Defesa da Liberdade enviaram uma carta à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o CIDH, para que intervenha no Brasil a respeito do bloqueio do X. A rede social, de propriedade do bilionário americano Elon Musk, fechou as portas do Brasil, no Brasil, após o banimento ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes em 30 de agosto. A decisão judicial foi justificada pelo descumprimento de uma intimação de Moraes feita em mensagem no próprio X, dias antes. O magistrado apontou na decisão que, além dos recorrentes descumprimentos de ordens judiciais, a plataforma de mídia social não se submeteu ao ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiro, tentando transformar o país em uma terra sem lei por meio das redes sociais. Então esse argumento é o que ele fala, né? Mas sabemos que não é verdade. Por quê? Quando saiu, as mensagens do gabinete dele, a gente viu que a censura prévia era apenas em pessoas de direita e nenhum canal de esquerda. E como você sabe, tem muitos canais de esquerda. Tem um cara lá que eu até esqueci o nome. É o cara que mais cria fake news da história da Terra contra a direita, contra o Bolsonaro. Tem também o Janones, que já, ele deixou claro num livro dele que ele criava fake news para tentar balancear um pouco, colocar a direita como ruim. Ele fala isso abertamente no livro. Então, baseado nessas mensagens que o Alexandre de Moraes deixou vazar, que a assessoria dele deixou vazar, a gente viu que a perseguição, a censura era contra a direita. Então não era no contexto geral, onde pessoas que falavam coisas que não deviam, mentiras de verdade, eram censuradas. Não, o cenário real era que pessoas de direita, pessoas que têm opinião contrária ao governo, ao Supremo Tribunal Federal, eram censuradas, eram caladas. Então ele vem com esse discurso que não, é porque ele queria que fosse uma terra sem lei. Mentira, ele quer censurar a direita nas redes sociais, porque é onde o povo brasileiro está, onde a direita está super grande. A gente sabe que o alcance da direita é muito maior que a esquerda, até porque a gente sabe que hoje a gente é maioria. Nós somos. Então, realmente, esse papo de terra sem lei não funciona mais e a batata do Alexandre de Moraes está assando. E, pessoal, falando um pouco do governo, que eu acabei de dizer, o que está acontecendo com o governo? Teve aí, o governo Lula demitiu o ministro Taradão lá, que foi denunciado por assédio, só que aí a Damares trouxe um dado interessantíssimo. Na verdade, não tem nada de interessante, é super triste esse dado que ela traz, mas é interessante saber que está acontecendo isso no governo e o governo não faz uma campanha contra isso. Não tem uma feminista na rede social, não tem um artista falando ninguém solta a mão de ninguém, é mulher por mulher. Cadê? Cadê o povo batendo nesse governo aqui? Em 2023, senadora Rosana, é muito. O que está acontecendo? Governo federal, está lá na CGU, 922 registros de assédio sexual dentro do governo federal. Este ano, até o dia 10 de agosto, já foram 514 casos de assédio sexual dentro dos órgãos do governo federal. Gente, é muito. Senador, eu fiquei tão perplexa com o número que eu apresentei um requerimento na Comissão de Direitos Humanos. Eu quero o ministro da Controladoria Geral da União vindo a essa casa explicar o que está sendo feito com todos esses registros de denúncias. E se esses fatos estão sendo apurados e se os autores dos assédios sexuais dentro do governo federal, se todos eles terão o mesmo tratamento. Eu acho que à medida que forem sendo identificados, exoneração em massa. Não dá. Que recado nós estamos mandando para a base? Se dentro do governo federal, tantos registros de assédio sexual, nós não admitimos, seja em qualquer órgão, em qualquer cargo, em qualquer lugar, nós não aceitamos o assédio sexual e nem a importunação sexual. Que vergonha, pessoal. O governo dá vergonha. E sabe que isso é o que mais me dá raiva, pessoal, na esquerda? Porque a esquerda a gente sabe que é hipócrita. E esses discursos que eles usam de defesa à mulher, de defesa à minoria, de defesa de várias pautas, a gente sabe que eles apropriam disso apenas para ganhar voto. Não porque eles realmente se importam. Essa é a minha raiva da esquerda. Porque realmente, pessoal, eu sou de direita. Eu sou conservador, tá? Não tanto, não sou extremo conservador, não.
E eu tenho, assim, os meus princípios. E eu sou muito mais ao lado da direita. E tem sim algumas pautas de esquerda que eu acho interessante, que eu acho muito legal e que deveria sim ser tratado com mais seriedade, como, né, defesa sim das mulheres. A gente precisa avançar 100% em defesa das mulheres. E a gente sabe que a esquerda apropria desse discurso, mas eles não defendem as mulheres, como por exemplo o Bolsonaro defendeu no seu governo. Né? Até porque agora no governo Lula a taxa de feminicídio também aumentou muito. Então a gente sabe que é só discurso, é só hipocrisia apenas. Então é uma vergonha saber que, além da esquerda ser podre na sua política, ela é hipócrita. Porque acontece tanto de denúncia em seu governo do amor e aumenta, parece que não é investigado. Porque só aumenta, nada acontece, não tem nenhuma ação do governo contra isso. Que vergonha! São várias pautas que a esquerda se apropria, pautas boas, pautas que devemos lutar, pautas de minorias que realmente devemos ajudá-los, não através de auxílios, como esse governo esquerda sempre faz, que é dar tudo na mão desse povo, o povo acaba virando um bando de folgado, não quer trabalhar, não quer fazer as coisas, né? Devemos dar oportunidade. A educação, é assim que eu penso. Penso bem diferente sim, mas que devemos lutar por essas minorias. Mas eles pegam esses discursos, pessoal, para ganhar voto, e quando é eleito, quando está no governo, faz tudo o contrário. Acontece tudo de mais ruim no governo deles e não falam nada. Cadê os artistas batendo na mesa, fazendo música, fazendo vídeo, aparecendo nas redes sociais contra o que está acontecendo? Cadê as mulheres falando que ninguém solta a mão de ninguém? É uma vergonha, uma completa vergonha esse governo. Devemos todos os dias denunciar essa podridão do governo. E o Cleitinho agora também, né, outra situação, agora saindo dessa situação horrenda, assim, assustadora, de assédio no governo, que tá tomando medidas, assim, desproporcionais. A gente sabe que não acontecia isso em governo nenhum, mais de 500 denúncias, pessoal. É uma vergonha. Tem outro caso que é o quê? As queimadas. A gente sabe que qualquer cidade aqui do sul e do norte, do sul a norte, exatamente do norte a sul, a gente olha pro céu e vê fumaça. Vê um céu feio. Tem dia aqui na minha cidade que eu não consigo ver o céu azul. Não dá, de tanta fumaça que fica. Um clima, assim, de terror mesmo. Aí, cadê o governo agindo? O povo não quer mais horário de verão, não. Então eu queria aqui chamar a atenção do governo. Vocês estão preocupados em voltar com o horário de verão? Você deveria estar preocupado aqui. Isso aqui, olha isso aqui, gente. Olha esse vídeo aqui, de queimada. Olha isso aqui. Presta atenção. Olha lá. Araras gritam ao tentar fugir de chamas que sobem paredão com mais de 150 metros em Chapada dos Guimarães. Olha aqui, as araras gritando. Olha aí o fogo, olha isso aí. Olha, é isso aqui, governo, que você tem que acabar. É isso aqui que você tem que preocupar. Hein, Marina Silva? Cadê você? Pede pra sair, você não tá dando conta. Falava antes que a culpa era do Bolsonaro, né? E agora? Mostra essa matéria aqui, deixa eu mostrar essa matéria atual aqui. Vai lá, volta. A matéria. Aqui mesmo, volta, aqui ó. Olha a matéria aqui ó. Cidade de São Paulo registra 76 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Vai tratar disso aqui. Vai tratar das queimadas, dessa poluição que está acontecendo no Brasil. Marina, cadê você? Então, você tem que preocupar com isso aqui. Não é preocupar em voltar com o horário de verão, não. Então, eu peço para vocês que vocês compartilhem esse vídeo para todo o Brasil, para mostrar que o povo brasileiro não quer mais o horário de verão. E o governo, vai cuidar da sua obrigação. Marina, vai cuidar da sua obrigação aqui, ó. Vai acabar com essas queimadas. Vamos para cima, tamo junto. Cara, incrível. Um governo que está sofrendo diversas denúncias, né? Já tá podre em economia, em preço das coisas, taxação, imposto. Aí ele quer falar de horário de verão, meus amigos. O Brasil queimando, eles querem falar de horário de verão? Ah não, porque nós precisamos voltar para o horário de verão, porque o povo está querendo. Meus amigos, que se dane o horário de verão. O nosso país está queimando, o povo está passando fome, não tem emprego. A gente está passando por uma situação horrível no Brasil, o dólar só dispara, que está mais difícil de comprar as coisas básicas para as ruas, eles querem falar de horário de verão? E se preparem, viu, porque quem estava achando a comida cara e estava passando necessidade em casa, e eu não falo isso com orgulho não, porque eu estou triste pelo nosso Brasil, vai piorar. Estamos por causa dessas queimadas, olha aí. Alimentos agrícolas, combustível e a conta de luz devem ficar mais caros nos próximos meses. E pelo jeito que está acontecendo vai subir mais ainda, né?
Porque daqui a pouco não vai ter nem onde plantar mais, né? Porque tá queimando tudo. As verduras, principalmente as folhas, né, que a gente compra, tá bem, né, ressecada. A maior seca dos últimos 70 anos, agravada pelas queimadas, está elevando o preço dos alimentos agrícolas. A laranja deve ter a menor safra dos últimos 35 anos. O feijão deve subir 40% até o fim do ano. Hortaliças, carnes e leite também estão na lista. Culturas como cana-de-açúcar e café foram destruídas pelo fogo em São Paulo, um dos principais produtores do país. E o reflexo deve ser sentido no preço do açúcar e do etanol, que tem alta estimada em 10% até o fim da safra. O impacto no bolso pode vir ainda na conta de luz. Os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas continuam caindo em todas as regiões. Esse aumento nos preços deve pressionar a inflação do país. A inflação preocupa um pouquinho, sobretudo em virtude do clima. O efeito do clima sobre o preço de alimento e, eventualmente, preço de energia faz a gente se preocupar um pouco com isso. Para a inflação. Se preocupar um pouco com isso. Eles estão se preocupando um pouco com isso. Amigos, de verdade, agora eu vou ser totalmente sincero com vocês aqui. Eu vou me abrir e peço desculpa se alguém ficar com raiva de mim. Eu estou muito triste com a situação do Brasil. Nós estamos afundando assim a 1000 por hora. A gente está numa descida assim, ó, voando de rápido mesmo. E não é feliz, não é legal, o povo está sofrendo, vai sofrer ainda mais, nós vamos passar cada vez mais dificuldade e eu também estou nessa. Mas o povo está sofrendo por falta de conhecimento. Quem votou nesse governo lixo de novo tem que sangrar, me desculpa falar. Me desculpa atingir pessoas que eu sei que tem pessoas de direita conservadoras que não votaram nesse governo e que estão sofrendo juntos. E é muito triste, eu sei. Eu também estou sofrendo, eu sei como é a realidade nas ruas. Nós brasileiros sabemos, a gente está conversando aqui, uma conversa, eu e você, sincera. E a gente sabe o que está acontecendo. Mas esse povo que votou nesse cara ainda tem que sangrar e tem que sentir na pele. Tem que ver o preço das coisas subindo, energia, água, aluguel, moradia, comida, tudo. Sabe por quê? Porque a vida toda esses caras fizeram isso. A vida toda nós tentamos, nós como povo, o povo que mais trabalha, o povo que mais rala, pessoal, é o povo que mais paga imposto no mundo. Nós somos um povo mais massacrado, nós somos escravos do governo. E a gente gera tanto para o país ser uma bosta dessa, desculpa a expressão, ser um país horrível desse, que está descendo cada vez mais. Então, meus amigos, quem fez o L, quem ainda bota algum tipo de esperança nesse governo, está vendo tudo isso acontecer e está sofrendo, sinto muito, bem feito. Faz o L, vai em frente do espelho, fica lá meia hora fazendo o L. Tira uma foto do Lula, enquadra e coloca no meio da sua sala, porque você tem parcela de culpa disso. Você que votou no Lula. Sinto muito soltar a verdade na cara. Nós, brasileiros conservadores, que não compartilhamos dessa cagada que é votar no PT, que é votar na esquerda, estamos sofrendo juntos. E vamos sofrer juntos até o final. Mas nós desejamos para você que seja bem feito e que sangre tanto que você acorde para sua vida. E que nunca mais vote na esquerda, porque tudo isso é reflexo de má gestão. Má gestão. Eles estão falando de horário de verão, quando nem lá no Rio Grande do Sul, que já aconteceu a catástrofe faz tempo, não tem suporte até hoje necessário. Porque o suporte necessário lá era para estar enviando milhões e milhões de dinheiro, ajudando na reconstrução. E a gente sabe que o suporte está pequeníssimo, que o povo continua lá ajudando o povo. Uma vergonha. Esse governo é o governo da vergonha. Então, né, esse vídeo aqui é mais uma forma de desabafo meu mesmo. Realmente estamos numa situação horrível e triste do que está acontecendo no Brasil, mas nós não podemos desistir, tá? E tem aí também, como eu trouxe no início do vídeo, né, o Alexandre de Moraes, pessoal, continua encurralado. Nós temos que continuar pressionando. E está aqui, ó, 36 senadores, pessoal. Nós precisamos de mais 5. Vem aqui no site de votosenadores.com.br. Se você quiser filtrar aqui, ó, por exemplo, você mora no norte ou no centro, sei lá, vamos ver aqui, ó, norte. Eu moro na Pará, eu moro no Pará. Aí você filtra aqui Pará e você vai ver os senadores, ó. Um votou a favor, um tá indefinido ainda, está indeciso, e outro já votou contra, que é PT, né? A esquerda a gente sabe como é que funciona.
Então você, se for do Pará, vem aqui nesse senador e clica aqui no Facebook dele, clica aqui no Instagram, tá vendo que tem um símbolo embaixo aqui do nome dele? É só você clicar ali, aí você vai lá pro Facebook dele, ó. Olha só, você vem aqui no último vem no último post dele, aí vem aqui, ó, olha só, olá senador. Olá, senador. O senhor está indeciso ainda sobre o impeachment de Moraes. Precisamos que o senhor apoie. Precisamos, por favor. Se não votar, nunca mais vamos votar no senhor ou em quem o senhor indicar. E pronto, ó. A minha parte da pressão está feita. Ele acabou de postar 21 minutos atrás esse post. Já tem um cara aqui que está pressionando ele. Já mandou um texto, olha só, falando aqui, né, do que está acontecendo no Brasil. Agora já chegou eu também. E aqui, ó, em outros comentários, já tem gente pedindo também o impeachment de Alexandre de Moraes. Então nós, como povo, agora eu vou vir aqui no Instagram, ó. Aqui, ó, Instagram dele, ó. Vou comentar a mesma coisa. Vou vir aqui nos comentários do último post que eu mandei. Vou copiar. E agora eu vou postar lá no Instagram dele, ó. Entendeu, pessoal? Vamos pressioná-los. Nós precisamos pressionar todos esses aqui, porque precisamos só de mais 5. Com mais 5 senadores aprovando o impeachment de Alexandre de Moraes, nós finalmente temos a maioria do Senado. Aí não adianta Alexandre de Moraes chorar, porque ele vai sentar no banco dos réus. E quando ele estiver lá sendo julgado, nós vamos em peso para as ruas fazer uma mega gigante manifestação contra Alexandre de Moraes, a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Então, você, faça a sua parte. Vamos recuperar o nosso Brasil, primeiro, retirando esse cara do Supremo Tribunal Federal e retomando a normalidade jurídica, né, e a liberdade de expressão do Brasil. E depois, quando esse cara estiver fora, em 2026, nós vamos trocar deputados e senadores que não estão lutando nessa causa pelo Brasil. E também vamos trocar a presidência da República. Vamos colocar um governo de direita, conservador, que vai lutar pelo Brasil e vai pegar todos os nossos impostos, tudo que a gente chora e rala para pagar, investir no povo, investir no Brasil, parar de financiar esse tanto de comunismo no mundo todo e focar no nosso povo. É isso que devemos fazer, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante que você fale, tá? Comenta aqui embaixo também de onde você fala, qual é a sua cidade. É muito importante mesmo, beleza? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.